Minha vida como livreira foi linda. Minha vida como livreira foi um sonho. Algumas pessoas entram em livraria e acham que vão passar por um período muito especial das suas vidas e acabam se frustrando, seja pelo salário baixo, por algumas condições inadequadas de trabalho. Mas comigo nada disso aconteceu. Eu sou uma pessoa absolutamente apaixonada por livrarias. Minha saga começou aos 16 anos, quando eu gostava de comprar muitos livros e não podia comprar tantos livros quanto gostaria, e conheci os sebos. Então, antes de mais nada, eu trabalhei em sebo, vendendo livros usados, onde eu vi algumas raridades, livros muito bonitos, alguns não bonitos, mas muito legíveis, e eu era uma leitora desenfreada com 16 anos. Eu li absolutamente tudo que me caía em mãos. Eu cheguei a ter um sebo, que durou anos, foi um sebo virtual. Fiz essa transição, a partir do momento em que o sebo parou de dar certo, né, com um estante virtual, com outros meios de compra, eu fiz a transição para trabalhar em livraria. Aí eu comecei a trabalhar em 2010 na Saraiva e foi uma experiência incrível. Eu conheci pessoas que eu trago para minha vida até hoje, mas principalmente eu conheci essa missão e essa função de indicar livros para as pessoas, de pegar um livro que acabou de chegar e expor e colocar numa prateleira e fazer um livro que parecia tão imperceptível acontecer. Aí foi continuando de Saraiva para a Livraria da Vila, depois um longo período na Livraria Cultura, longo e feliz período, realização de um sonho, porque eu acho que todo brasileiro que gosta de ler e tem uma Livraria Cultura na sua cidade já pensou quão legal seria ou trabalhar ou viver lá. O trabalho é árduo, mas a experiência é glorificante. Esses dias, né, nesse meu pequeno momento de convalescência, me caiu na mão um lançamento da Alfaguara, que é uma das minhas editoras de predileção, chamado A Caderneta Vermelha, de um escritor francês, o Antoine Lorrain. É assim que fala, Geisa? Antoine Lorrain, certo? Antoine Lorrain, novamente, para o benzinho gravar. Que eu precisava, assim, de uma leitura rápida, de alguma coisa assim. Mas o que pegou é que o livro se passa dentro de uma livraria, a história de um livreiro, que um dia encontrou uma bolsa que tinha sido furtada, a gente sabe disso no começo do livro, estava nos braços de uma moça que tem cerca de 40 anos. Ela estava voltando para casa de madrugada, quando ela já estava na porta do prédio, ela é assaltada. Ela tenta ainda lutar com a pessoa que vai tirar a bolsa dela, porque tem pertences importantes, não consegue, acaba ficando um pouco machucada e sem a bolsa. De madrugada ela entra no prédio desesperada, sem a chave e com aquela sensação de vazio. Dias depois, o livreiro, ou um dia depois, o livreiro encontra essa bolsa num lixo. Ele está andando pela rua e ele encontra essa bolsa perdida lá. Vai olhar para tentar devolver, é uma bolsa lilás, é uma bolsa muito bonita, mas não tem nenhuma informação maior. E aí ele vai fazer uma procura árdua, ele vai fazer uma grande pesquisa, uma coisa que qualquer livreiro de coração faria, né? Todo livreiro é um pouco detetive. E o personagem do livro também é. E ele vai tentar buscar a moça pelas coisas mais impossíveis. E a caderneta vermelha, na verdade, é um moleskine que ela tem dentro da bolsa, escrevendo vários pensamentos, coisas que ela gosta, coisas que ela tem medo, coisas que ela odeia. São alguns pensamentos. E aos poucos ele começa a idealizar um grande amor nessa mulher desconhecida. E a história do livro é a busca por ela. Uma parte interessante é que ela tem um livro autografado do Patrick Modiano. Quando o livro foi escrito, ele ainda não era prêmio Nobel, então ele era um autor muito consagrado na França, como é, né, um autor prolífero, mas ele não tinha esse peso do Nobel. Essa figura do Modiano vai aparecer no livro de uma certa forma bem interessante. O livro foi adorável, terminei a leitura muito contente, era o que eu queria ler no momento. É um livro doce, você se sente passeando pela França. Quem gostou muito do filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain sente um pouco daquele clima parisiense que o filme proporciona, essa coisa da busca e das pessoas curiosas. Então me veio em mente a questão de livros que são ambientados em livraria. E eu sei que existem alguns títulos. Eu peguei um livro
que estava completando quase 2 anos na casa dos meus pais, e o título do livro é bem explicativo, é A Vida do Livreiro, A.J. Finkler. Como é que fala o nome desse livro? Finkler. É que ele é hindu, cara. A.J. Finkler. A Vida do Livreiro, A.J. Finkler. Se é que é assim que se fala, o personagem tem uma ascendência indiana, então eu já peço desculpa por algum engano aí na pronúncia do seu sobrenome. Comecei a ler ontem, na verdade. Ele é um livro de quase 200 páginas, é um livro rápido, assim, uma leitura fácil. Ele cai em vários clichês, mas ele tem algumas salvaguardas, assim. Ele tem uma parte poética, uma parte muito bonita, que é essa parte da livraria, das coisas que acontecem na livraria e do humor desse AJ. Ele é um cara bem controverso, bem taciturno no início do livro. Logo no comecinho, ele vai receber uma moça que é promotora de uma editora, que vai tentar lhe vender um catálogo de livros de inverno. A livraria dele fica numa cidadezinha muito pequena no estado de Boston, que só pode ser acessada através de uma balsa. Então é uma cidade bem pequena chamada Alice, e a livraria dele é a única livraria da cidade, mas é uma livraria bastante frequentada, e ele é conhecido no mercado editorial da sua região como um livreiro muito exigente, uma pessoa que compra livros difíceis, né, que tem um gosto refinado, e ele maltrata assim a moça num nível épico. Acho o catálogo dela um lixo. Nesse momento eu me identifico muito, porque às vezes a gente recebe catálogos em livraria e fica pensando, né, meu Deus do céu, que capa horrorosa, como é que esse negócio vai vender, o que eu vou fazer com esse monte de livro aqui? Às vezes você tem uma consignação aqui no Brasil, tem alguma coisa e tem que encarar aquilo, né? De qualquer forma, tempos depois ele vai mudar a opinião a respeito da moça e vai se redimir com ela de certa maneira. E muitas coisas acontecem na livraria. A gente vai desvendando que esse livreiro não é um cara só ruim, mal-humorado, um daqueles eruditos que fica na sobreloja onde vive, né, ruminando algumas leituras. Ele tem um lado bastante sensível. Ele tem uma edição muito rara de um livro do Edgar Allan Poe, que era o autor que ele estudava antes de abrir a livraria com a sua falecida esposa. Então a gente vai começar a desmembrar essas histórias. Infelizmente, na metade do livro, a gente cai em alguns clichês que poderiam ser cortados. Ele é um livro gostoso, que seria uma novela excelente se o autor não tivesse tomado alguns elementos que são muito comuns na ficção contemporânea, principalmente na ficção norte-americana. Eu acho que tem boa coisa acontecendo lá. A gente tem autores assim de grande interesse, por exemplo, o John Williams, mas a maioria das coisas é muito mastigada, né? Então fica assim nessa classificação. De qualquer jeito, a parte da livraria para mim foi impecável, e todas as coisas que acontecem por lá fez as vezes da leitura. Eu tenho um livro muito querido chamado Nunca Te Vi, Sempre Te Amei, que foi filme também, foi adaptado para o cinema em 1991, que é o Waiting for Charing Cross Road. É uma edição antiga, esgotada. Eu adquiri inclusive nesse meu tempo de sebo, e foi um livro que na adolescência eu li pelo título. Eu tive essa vontade de ler pelo título. E é um livro de grandes surpresas. É a correspondência de uma americana com um inglês que é livreiro, que tem uma livraria em Londres, e ele envia livros para ela. E ela é uma espécie de crítica literária, se eu não me engano, e eles correspondem toda a vida. Depois de muitos anos, ela resolve ir visitar essa livraria. Então, o Nunca Te Vi, Sempre Te Amei não é história de amor entre um homem e uma mulher, é entre uma mulher e uma livraria que ela sonhou a vida inteira, e ela tem a chance de conhecer. O filme é muito bonito, o livro igualmente, assim, ele tem um clima muito gostoso. Eu li antes o livro, assisti o filme depois, mas dá pra fazer a coisa em qualquer ordem, né? E isso acaba chamando um outro filme, que é uma comédia romântica, bem tranquilinha, Mensagem Pra Você, que é um filme de 1998, com a Meg Ryan e o Tom Hanks, então todo mundo já imagina uma super sessão da tarde. E aí quem gosta de livraria vai se divertir muito, porque
Embora o meu editor deteste a comédia romântica, eu falei isso, ele jogou a câmera pro outro lado, vocês podem ver que tremeu. Ela é dona de uma pequena livraria de livros infantis chamada The Shop Around the Corner, e ele é dono de uma cadeia de livros, de uma cadeia gigante que tá tomando Nova York e tá acabando com todo o amor pelas livrarias. E ele vai abrir exatamente na esquina dela uma mega história absurda. E também é o começo da internet. E sem querer, eles já se correspondem pela internet, mas eles são rivais. E essa rivalidade vai ser bem acirrada ao longo do filme. Acho que todo mundo assistiu esse filme. Eu tô falando aqui porque é um filme que eu gosto, porque eu sei as falas de cabeça, porque eu sempre quis ser uma livraria. Então tem várias coisas que eu me identifico, e a Meg Ryan era adorável naquele tempo, né? Antes de ter aquela boca esquisita, enfim. Ela tinha um cabelinho curto e vestia umas roupas legais no filme, e eu me apaixonei muitas vezes através da internet, então tem 1000 identificações. E para finalizar essa história de livros ambientados em livraria, eu venho com outro livro que é muito suave, assim, com muitas referências literárias, que é o Firmin, do Sam Savage, que saiu no Brasil pela editora Planeta, e é uma história muito legal, relativamente alegórica, a gente pode chamar assim, pode ser lida também por jovens leitores, embora ela tenha um fundo triste, que é a história de um ratinho, o Firmin, que nasce dentro de uma livraria. Ele vai se criar lá dentro, faz uma analogia interessante, né, da perseguição que os homens fazem aos ratos. A mãe chega nessa livraria, ela vai se esconder porque ela foi chutada no meio da rua, e ele é cheio de referências, assim, ele é bem protocolar, vamos dizer assim. Ele tem uma linguagem muito esquisita, tanto para um rato quanto para um homem, mas ele também tem muitas leituras e admira vários escritores, e dentro do livro a gente encontra várias citações. Eu peguei indicação de outros 2 livros para fazer esse vídeo, mas os livros não chegaram a tempo, então eu paro por aqui. Mas é sempre legal a gente ler alguma coisa ou assistir algo que passa num ambiente gostoso e familiar pra gente. E pra mim o melhor lugar do mundo é uma livraria. Não consigo imaginar nenhum lugar mais legal. Tanto que em alguma viagem, qualquer lugar que eu vá passear, a minha escolha primordial, antes de mais nada, é conhecer a livraria do local. Eu acho que isso diz muito a respeito de uma cidade, de um país. Eu fico aqui também esperando o compartilhamento de vocês, né? Experiência dentro de livrarias legais que vocês já visitaram e outras coisas também passadas nesse ambiente. Se alguém quiser Eu Nunca Te Vi, Sempre Te Amei, é facinho de encontrar na estante virtual, e é um livro muito gostoso, e os outros 3 são ativos em livraria, fácil de achar. Foi um prazer, até o próximo Literatórios, boa leitura, tchau, tchau.